Mas agora Provérbios 16. Verso 31. Diz assim a palavra: coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Com o passar do tempo, alguns de nós, influenciados pelo mundo, perdemos a noção de que honrar ao Senhor, servir ao Senhor, seja desde a tenra idade, seja com a idade mais avançada, honrar ao Senhor, por conta das influências que este mundo traz sobre nós, por causa do pecado que nós ainda carregamos sobre nós, começa a perder o sentido em respeito aos anciãos. Nós perdemos o respeito quanto às autoridades. Nós usurpamos para nós mesmos autoridade maior do que aqueles que, mais velhos do que nós, ou mais encarregados, imbuídos de autoridade, e por isso talvez de poder, nós os desprezamos, nós os tratamos como iguais a nós, e em muitos sentidos são iguais, mas em outros sentidos são bem diferentes. A palavra de Deus nos ensina em Levítico capítulo 23: diante das cãs te levantarás. E ele justifica esse levantar, essa honra entregue ao ancião, com a seguinte frase: diz o Senhor: eu sou o Senhor. Honrar ao ancião é um sinal de que queremos honrar ao ancião de dias, ao Deus Todo-Poderoso. Nós aprendemos nos nossos relacionamentos a honrar a Deus, irmão. E a nossa sociedade, seja com aqueles que creram faz tempo, seja com aqueles que estão crendo agora, tem sido educada a tratar a todos de maneira igual. E observem o que nós temos visto a partir disto. Chego até um ancião, como por exemplo o nosso presbítero emérito, presbítero José André, e o chamo de você. Chamo a ele de você hoje, amanhã, um mês, um ano. Não tardará para que eu chame a Deus de você. E chamando a Deus de você, estarei tratando não apenas o ancião, com a sua idade, a sua experiência, a sua autoridade, estarei tratando não apenas a ele como um igual a mim, e ele não é igual a mim, ele é maior do que eu. Estarei tratando a Deus como igual a mim. E eu não preciso dizer que isso é um absoluto absurdo. Quando nós exaltamos os nossos anciãos, os nossos antigos, que por tanto tempo têm servido a igreja, nós estamos voltando os nossos olhos a Deus. Obrigado por eles. Mas o texto que nós lemos diz mais. Você percebeu? Olha o texto de novo. Coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. Irmãos, um idoso, um homem que trabalhou a vida inteira, mas que seja licencioso, seja adúltero, seja mentiroso, seja um ímpio, por causa da sua idade, diante das cãs te levantarás. É digno de honra. Uma autoridade colocada no seu posto, ainda que ímpia, ainda que má, é digna de honra. O Senhor nos ensina isso em Romanos capítulo 13. Quem resiste à autoridade, resiste àquele que a instituiu. Devemos honrar, ainda que sejam ímpios, ainda que sejam maus.
Mas o texto diz algo maior para nós, que vai além da honra que devemos prestar por obediência a Deus. Leio pela terceira vez o texto. Coroa de honra são as cãs, quando, olha o condicional, se acham no caminho da justiça. Vejam o privilégio que nós cristãos temos, porque nós temos a ordem de honrar os idosos, mas nós temos idosos honoráveis. Nós não temos apenas uma obrigação de honrar, nós temos gente que, caminhando no caminho da justiça, é digna de honra. Percebam, por favor, não apenas por sua idade, não apenas por ocuparem posição de autoridade, mas porque tem caminhado com o Senhor. Vejam como isso destaca os demais fatores. Dos outros fatores, todos os idosos desfrutam. Os que caminham no caminho da justiça são diferentes. São esses os nossos. Como é que se caminha no caminho da justiça, meus irmãos? Pela graça de Deus. A justiça do homem vem pela graça de Deus. Se não fosse a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos anciãos, jamais teriam crido. O antigo Noé achou graça perante Deus. Graça. Se fosse mérito, não seria graça. Seria alguma coisa devida a ele. Então o Senhor lhe deu uma paga em relação à sua bondade. Mas não foi isso que aconteceu. Noé achou graça. Graça, creio, nós encontramos nas mãos do Senhor. Graça os nossos anciãos encontraram há anos atrás, há décadas atrás. A graça os conduziu, irmãos, para a fé. Fé não em si mesmos, fé não em qualquer religiosidade, porque não basta ter fé, é preciso ter fé em Deus. E não basta ter fé em Deus, é preciso ter fé em Deus conforme o protocolo por ele exigido. Fé em Deus segundo as Escrituras. Assim é que nós temos os nossos anciãos aqui. Gente que, se perguntada, vai responder: mas eu não sou digno. Gente que, se elogiada, vai baixar a cabeça e dizer: mas chama outro, põe outro no meu lugar. Porque sabe que não tem méritos próprios. Pela graça, crerão. E como resultado da graça que produziu a fé nesses homens, e creio em todos nós aqui, no caminho que seguimos, o que o texto diz: se acham no caminho da justiça. Isto é, demonstram a vida de fé em Cristo Jesus no seu dia a dia. Eu não estou chamando esses homens de perfeitos, não poderia fazê-lo. São pecadores como todos os demais aqui, mas são gente que busca honrar a Deus, busca caminhar no caminho da justiça. Gente que tropeça num buraco, que tromba com uma árvore, gente que se desencaminha em algumas vezes, fala coisas que não deveria dizer, gente como eu e como você, mas que com o passar do tempo, caminhando com o Senhor, cada vez menos faz destas coisas. Isso se chama santificação, irmão. Cada vez menos. Aí você vai encontrar com um desses irmãos, vai dizer: nossa, mas tem pecados. Talvez, se você conversar mais tempo com ele, você descubra que ele tinha muito mais. E que diante de Deus, com as suas lutas diante do Senhor, com perseverar no caminho da justiça, tem sido burilado. O que estou lhes dizendo é que, pela graça de Deus, nós temos exemplos a serem seguidos no nosso meio. E estes homens que vou trazer à frente são tipos
no meio da igreja. Apontam para Cristo. Nós queremos seguir a Cristo e somos privilegiados por termos homens como esses entre nós.